A paz do Senhor, irmãos. Estamos no canal Teologia em Família e o grande objetivo do nosso trabalho é tratar de assuntos teológicos, assuntos bíblicos, e isso entre família, fazer vídeos para que a família compartilhe e assista ser assistido entre familiares. E hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo e dessa vez tratar de um assunto importante. O assunto que trataremos aqui é o texto sobre Colossenses, em que Jesus é chamado de primogênito de toda a criação. E a primeira pergunta que será feita é a seguinte: será que o apóstolo Paulo estava afirmando que Jesus seria criado? Porque existe por aí uma seita que afirma que por este texto, que chama Jesus de primogênito de toda a criação, que Jesus Cristo, ele é a primeira criatura de Deus. Então nós estamos nos propondo neste vídeo analisarmos todo o texto e entendermos o que de fato Paulo quer dizer com o primogênito de toda a criação. Vamos iniciar primeiro fazendo uma análise do texto em português. Vamos começar fazendo uma análise do texto na nossa língua, na língua portuguesa. Pronto. Para isso será necessário nós analisarmos uma frase, uma construção. A frase é a seguinte: João, André e Paulo são filhos de Pedro. Vou repetir: João, André e Paulo são filhos de Pedro. Sobre esta frase, nós poderíamos afirmar três coisas importantes. Preste bem atenção sobre o que será afirmado aqui. Pedro de Pedro. Pedro gerou João, André e Paulo. Pedro gerou João, André e Paulo. A segunda afirmativa que podemos fazer em cima desta frase é que João é o primogênito, isso entendendo que aqui está numa ordem decrescente, onde João é o primeiro filho, André é o segundo, Paulo é o terceiro. João é o primogênito, ou seja, o primeiro gerado de Pedro. João de Pedro aqui, ele é o primogênito, o primeiro gerado. Segunda afirmativa é: João é o primogênito dentre os filhos. Dentre os filhos, no conjunto que está os filhos, no meio em que está os filhos, dos três filhos, no grupo dos filhos, João, ele é o primogênito. Então, afirmamos três coisas importantes. Pedro gerou João, André e Paulo. João é o primogênito de Pedro. João, olha, puxa a linha aqui imaginária, é o primogênito de Pedro. E João é o primogênito dentre, olhe bem, dentre os irmãos. Essas são as três afirmativas que podemos fazer desta frase. Existem duas coisas que não poderemos falar de forma alguma. Primeiro, é que Eduardo foi gerado por Pedro. Se entende nessa frase que esses três são filhos de Pedro, tão somente, Eduardo, seja quem seja, seja quem for, ele não pode ter sido gerado por Pedro. Porque Pedro não gerou um filho chamado Eduardo. Os filhos de Pedro é João, André e Paulo. Segunda coisa que nós não poderemos afirmar de hipótese alguma, é uma negativa, é que João é o primogênito de todos os filhos. Escute bem, João é o primogênito de todos os filhos. Isso aqui, por mais que pareça natural, isso aqui é incorreto por dois motivos. Simples dois motivos. Primeiro, que João é filho de Pedro, e não dos filhos de Pedro, de André e de Paulo. Segundo, é porque João não é o primogênito de nenhum dos filhos de Pedro. João, ele é o primogênito de Pedro, não o primogênito de André e Paulo. Ele é o primogênito de Pedro, não é primogênito de nenhum dos filhos de Pedro. Então dizer que João é o primogênito de todos os filhos
significa dizer que João é o primogênito dos filhos de Pedro, que seria André e Paulo. Isso não deve ser de hipótese alguma afirmado. João, ele é o primogênito dentre os filhos, não dos filhos. Vamos para frente. Sobre a frase, Jesus é o primogênito de toda a criação, segundo esse tipo de interpretação desta seita, existe aqui duas coisas que, segundo o que nós vimos anteriormente, poderia ser afirmada. A primeira é que Jesus, baseado na afirmação 1, que a afirmação 1 é? A afirmação é que Pedro gerou João, André e Paulo. João, André e Paulo foi gerado por Pedro. Primeira afirmação baseada na primeira afirmativa, baseada na afirmação 1 anterior, é que Jesus, que é o primogênito, ele foi gerado de toda a criação. Observe que aqui, João foi gerado de Pedro. João foi gerado de Pedro. Quando você olha aqui, Jesus foi gerado de toda a criação. Então a primeira afirmativa que essa teoria nos traz é que toda a criação gerou Jesus. Jesus foi gerado por toda a criação. A segunda afirmativa que esse tipo de interpretação traz é que se Jesus é o primogênito de toda a criação, baseado na afirmação 2 anterior, que é essa aqui, João, ele é o primogênito de Pedro. Observe, João de Pedro. João é o primogênito de Pedro. Baseado nessa afirmativa, Jesus é o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o primeiro gerado pela criação. Observe dois grandes problemas iniciais que nós vamos ter aqui. Agora olha o problema aqui. Jesus não foi gerado por qualquer que seja a criatura. Isso aqui, até a seita que diz que Jesus foi gerado, ou que Jesus faz parte da criação, até eles dizem que Jesus foi o primeiro ser criado. Aliás, não aparece nem primeiro aqui, o que aparece é primogênito. São duas palavras distintas no grego, vamos ver para frente. Mas Jesus não foi gerado por qualquer que seja a criatura. Isso aqui até a seita, ela entende isso aqui. Logo, a hipótese de construção acima, a hipótese da construção acima, afirmar que Jesus faz parte do que foi criado, não poderá ser sustentada pela expressão em questão. Ou seja, essa expressão em questão, ela não diz nada a respeito de Jesus fazer parte da criação. Isso porque, na realidade, o que essa expressão está falando é que Jesus também foi gerado de toda a criação. Toda a criação é o gerador, o genitor de Jesus. E isso nem eles mesmos creem. Agora, para isso ser verdadeiro, deveria estar assim. Para que Jesus fosse o primeiro criado de toda a criação, para que Jesus fizesse parte de toda a criação, a expressão em questão deveria estar assim. Isso baseado na afirmação 3. Que é a afirmação 3? Que João é o primogênito dentre os filhos. João é o primogênito dentre o grupo dos filhos. Dentre. Para que Jesus fizesse parte de toda a criação, da criação, a expressão deveria ser: Jesus é o primogênito dentre, de dentro de toda a criação. Nesse caso, ele fazia parte de tudo que havia sido criado. Agora, vamos para frente, porque pode surgir algumas objeções, como por exemplo, essa aqui. João é o primogênito de homem. João é o primogênito dentre os homens. Aí pode surgir a objeção seguinte: ambas as frases não afirmam que João é humano? Sim, claro que sim. João é primogênito de homem e João é primogênito dentre os homens. Todas as duas frases, ela tem uma afirmativa que João, ele é humano. O problema aqui é que ambas as frases, apesar de serem possíveis, ambas determinam enfaticamente que João foi gerado por homem. Esse é o detalhe que a seita não consegue chegar. João foi gerado por homem, seja aqui de homem, ou seja aqui dentre os homens. Ele é um homem porque ele foi gerado por homem. Ou seja, para que João seja primogênito de homem, será necessário ser João gerado por homem. Simples. Para ser de homem, tem que ser gerado por homem. Isso acontece porque o termo primogênito refere-se ao primeiro gerado. E o pronome demonstrativo de indica a posse ou simplesmente a fonte.
da geração. Na expressão, por exemplo, na expressão João é o primogênito de Pedro, está caracterizado de que João é o primeiro gerado por Pedro. Simples. Quando eu digo que João é o primogênito de Pedro, eu estou dizendo que João é o primeiro gerado por Pedro. Conclusão, a partir da nossa exposição do texto português. A frase Jesus, está entre colchetes, porque ele não aparece, o primogênito de toda a criação, não está afirmando em hipótese alguma que Jesus faz parte do que foi criado. Pois para isso ser verdadeiro, teríamos que acreditar em duas coisas. A primeira, Jesus foi gerado por toda a criação. Já vimos que isso é impossível. Nem aceita, acredita que Jesus foi gerado por toda a criação. Aliás, Jesus é superior a toda a criação. Foi o primeiro gerado na cabeça deles. Que é um conceito errado de geração. O conceito correto, coerente, se quisesse discutir alguma coisa, seria criado, não gerado. E o segundo, que a preposição dentro de ou dentre está implícita na expressão acima, que nos indicaria uma frase desse tipo aqui: Jesus é o primogênito dentre toda a criação. Mas vamos lá, porque olha o que diz aqui: desta forma, para que Jesus fosse o primogênito do que foi criado, e isto fosse verdadeiro, o texto teria que estar assim. O texto registrado lá em Colossenses deveria estar assim: o primogênito dentro de toda a criação. Eu vou repetir: o primogênito dentro de toda a criação. Essa seria a expressão correta, para que neste caso estaria expressando categoricamente que o próprio Jesus, que seria o Logos encarnado, fez parte ou faz parte da criação de tudo que foi criado. Então, inicialmente vimos que a possibilidade seria nula. Não existe possibilidade de Jesus ele fazer parte do que foi criado, ou desse grupo chamado toda a criação. Mas vamos para o texto em grego, porque o estudo do texto em grego é importante e bem interessante. E aqui os crentes que creem que Cristo é o Logos divino, tem que dar um glória a Deus e ver como Deus cuida, como Deus zela da sua palavra. Vamos lá. Existem 4 textos em que o termo primogênito faz referência a Jesus em algum grupo. Jesus e algum grupo. O primeiro deles está em Romanos 8, 29. Porque aqueles a quem deu o seu primeiro reconhecimento, a esses também predestinou que fossem modelados segundo a imagem de seu filho, para que ele fosse primogênito entre, se ligue, observe, entre muitos irmãos. Segundo Colossenses 1,15, que diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Terceiro, Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre, veja aqui, dentre letras garrafais bem grande, os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro em todas as coisas. Terceiro, o quarto texto, está em Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre letras garrafais bem grandes, os mortos. Apocalipse 1,5. Observação que todos os textos foram retirados da tradução do Novo Mundo. Primeiro texto, vamos fazer uma análise agora dos textos. Primeiro texto é Romanos 8, 29, que é desses 4 textos que nós vimos, né? Aqui está o texto em grego. E eu fiz questão de deixar em negrito aqui, né, a parte do texto que nos interessa, que é prototokon em polos adelphos. Observe que a preposição em dentro de, escute bem, preposição em dentro de foi adicionada para garantir que Jesus, o Logos encarnado, é um dentre muitos, ou seja, faz parte do grupo referido. Primogênito em, de dentro de, ou dentro de, polos, muitos, adelphos, irmãos. Primogênito dentro de muitos irmãos. Então a preposição em aqui, ela apareceu para garantir que ele estava dentro do grupo dos irmãos.
Eu separei aqui o trechozinho que nos interessa. Já falei sobre isso, que é primogênito dentro de, a expressão, né, a preposição em, no grego significa dentro de, né, primogênito dentro de muitos irmãos. Aqui, isto é uma verdade bíblica, claro, pois Jesus, o Logos encarnado, assumiu a filiação e também nos tornou filhos de Deus. Romanos 8,14, 16, Gálatas 3,26, Filipenses 2,15 e sucessivamente. Então, isso aqui é uma verdade clara. Por quê? Porque Jesus, ele é o primogênito dentro de muitos irmãos, porque Jesus, ele nos fez irmãos e filhos de Deus. Ponto. Segundo texto, Colossenses 1,18. E este é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Vamos lá. Primogênito é que de dentro de dois mortos. Primogênito, prototokos, ekton, necron, de dentro de dois mortos. Observe mais uma vez aqui a preposição ek. Vamos para frente. Observe mais uma vez o emprego de uma preposição para indicar participação no grupo referido. Ek, de dentro de, a ideia de origem, de onde ele é, de dentro de prototokos, ekton, necron. Primogênito, de dentro de ek, de dentro de dois mortos. Aqui eu concordo com alguns intérpretes, inclusive os testemunhos de Jeová, pois Jesus é o primogênito dentro dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer, ou seja, com o corpo glorificado, e isto a própria expressão afirma quando diz de dentro de. Então observe que mais uma vez Colossenses tem a preposição ek. Vamos para frente. Terceiro texto, Apocalipse 1,5. Que diz a mesma coisa também da parte de Jesus Cristo, o testemunho fiel, ou, vamos lá, primogênito de dentro de dois mortos. Observamos mais uma vez aqui o emprego de uma preposição para indicar a participação no grupo. A preposição mek, que significa de dentro, de origem, de que grupo ele pertence, de onde ele saiu, é que indica que esse primogênito, que é o próprio Jesus Cristo, faz parte do grupo. A preposição ela tem uma indicação partitiva, faz parte. Então, primogênito de dentro dos mortos, né, que é essa expressão aqui, que é prototokos, ekton, necron, primogênito de dentro de mortos, significa que Jesus faz parte do grupo, ele sai de dentro, ele está dentro do grupo. Aqui agora é o texto em apreço, Colossenses 1,15. Que é interessante, que diz, ele é, que é imagem do Deus, imagem do Deus invisível, agora, primogênito de toda a criação. Observe que o texto acima carece de uma preposição de indicação partitiva. Aqui não aparece aqui, primogênito, entre de toda aqui, antes de todo não aparece nem ek e nem. Eu não quero aqui tratar da questão gramatical, mas eu quero mostrar que a construção que foi feita aqui, ela não aparece, poderia ser construída diferente. Não aparece nem a preposição ek e nem a preposição em. Ou seja, que há uma participação lógica do primogênito no contexto da criação. Ou seja, nos 3 versículos acima, o escritor, ele fez questão de colocar uma preposição para indicar a participação. Quando chega em Colossenses, ele não coloca. Será que ele esqueceu? Será que ele errou? Por que ele não colocou? Vamos ver. Vemos que a possibilidade desse primogênito fazer parte do grupo foge da lógica representada pelos escritores da Bíblia em todos os versículos apresentados. Já bastava a explicação em português. No grego o detalhe é muito rico. Não há preposição para indicar uma participação de Cristo dentro do grupo. A conclusão é o seguinte: toda vez que a palavra primogênito está ligada a Cristo, tendo em mente uma participação na referida do grupo, ela sempre vem acompanhada de preposição que indica uma participação lógica. Logo, Jesus, o Logos encarnado, não faz parte do grupo da criação. Ponto. Morreu a questão. Aqui não tem mais jeito. Eles têm que mudar muita coisa para poder entender que Jesus, ele foi um ser criado. Tem que mentir demais, tem que mexer demais no texto, ele tem que bagunçar tudo.
Aliás, ele tem até que entender que Deus não zelou do texto, porque você observe que em 13 aparecem as preposições, na última não aparece. Isso é interessante. Isso aqui é espiritual. Observação. A tradução do Novo Mundo se utiliza desta lógica. Basta conferir os versículos citados acima, na própria versão da tradução do Novo Mundo. Vamos lá. Vou voltar. Vamos lá. Aqui. Tradução do Novo Mundo. Romanos 8, 29, em. Colossenses 1, 15, não tem. Colossenses 1, 18, dentre. Apocalipse 1, 5, dentre. Colossenses 1, 15, não tem. Observe que realmente isso aqui é sensacional. Mas, vamos lá. Aí eu pergunto, a tradução do Novo Mundo não errou? Ou errou? Claro que não, pois o texto, neste caso, a tradução do Novo Mundo, neste caso, foi traduzido com a devida clareza e regra gramatical, ou seja, correto, corretíssimo. Então, o que significa a expressão primogênito de toda a criação? Primeiro, devemos saber os sentidos da palavra primogênito nas Escrituras. Primeira coisa, que primogênito significa o primeiro gerado. E isso vimos que é falso, porque ele não foi o primeiro gerado da criação. Não tem como a criação gerar. É primogênito de toda a criação. Então toda a criação teria gerado Jesus, isso é impossível, isso é falso. Segundo, primogênito significa principal herdeiro. O filho mais velho era o principal herdeiro de uma herança do pai. E aqui está o segredo do texto. Porque Jesus é o herdeiro de toda a herança. Ou seja, toda a criação, Colossenses 1,16 e Hebreus 1,2. Segunda afirmativa, nós também somos filhos e herdeiro. Jesus é herdeiro de toda a criação. E nós também somos filhos e herdeiro. Romanos 8, 14, 17, Gálatas 4, 6, 7. Terceira afirmativa, Jesus é o primeiro filho, primogênito. Ou seja, se tem vários filhos, Jesus é o primeiro, então... Claro, ele vai ser o primogênito, Romanos 8, 29, Hebreus 1, 6. Conclusão, Jesus é principal herdeiro de toda herança. Agora, quem é o principal herdeiro? Primogênito. O que é a toda herança? Toda a criação. Parafraseando o texto de Paulo, Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é o principal herdeiro de toda herança. Jesus é o principal primogênito de toda a criação. Acabou. Significado da questão? Jesus é o principal herdeiro da herança que é toda a criação. Amém? Eu vou, para concluir, eu vou pegar aqui o texto, uma chave linguística do Novo Testamento, de Fritz, que tem aqui, vamos ver o que, é que ele fala sobre esse texto. Colossenses. Bote muito com o vídeo não, porque esse aqui é um vídeo caseiro. A intenção aqui é só tentar, né, trazer a explicação para nós aprendermos um pouco. Está aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Vamos lá. Versículo 15. Ele diz aqui: Prototokos, primogênito. A palavra enfatiza a pré-existência e singularidade de Cristo, bem como a sua superioridade sobre a criação. O termo não indica que Cristo foi o termo não indica que Cristo foi, que eu enxergo mal demais, foi criado. Pelo contrário, indica que ele é o soberano da criação. Pode estar presente também a ideia de Cristo ser o herdeiro da criação de Deus. E isso aqui é o que eu defendo. Eu creio que o texto está mostrando isso aqui. Como o primogênito era o principal herdeiro na família, conforme o costume judaico. Isso aqui é interessante. Ele ainda fala aqui que Kitsis, que é criação, refere-se às coisas criadas, ou seja, toda a criação, tudo que foi criado, né? Mais um livro aqui, mais um grande conhecedor, talvez para mim, sem sombra de dúvida,
o cara do grego atual, o Daniel, sobre esse texto. Vou ver se eu acho aqui, né, que é Colossenses. Vou dar uma procura aqui no fundo, não estava preparado, o texto peguei aqui agora, mas vou procurar aqui para poder a gente tirar, né, ver o que é que ele fala aqui também sobre esse texto. O Wallace é um exímio conhecedor. Colossenses 1:15, né? A página 128. Vamos ver aqui, página 128, né? 127, 128. Colossenses 1:15. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Aqui está o texto em grego e aqui está a posição. As outras possibilidades, primeiro, o qual é o primogênito com referência a toda a criação. As outras possibilidades são partitivo e subordinação. Partitivo e subordinação. Se fosse partitivo, a ideia seria que Cristo foi parte da criação, isto é, um ser criado. Paulo, porém, deixa claro em toda esta epístola que Jesus Cristo é o supremo criador, Deus em carne. Por exemplo, em 1:15, 2:9, aqui talvez Jesus é um instrumento, mas ele por ser Deus, ele fez parte da criação também. Na seção em que este verso se encontra, né, ele dificilmente poderia ser mais enfático acerca da divindade do seu Senhor. No entanto, um genitivo de subordinação é com toda probabilidade a melhor opção. Então o que é que o Wallace fala aqui? Que a ideia desse texto aqui, em grego, que é o correto, acho que ele não analisou a questão das preposições, né? Que a ideia do texto em grego aqui é que realmente a ideia aqui é que Cristo, ele é superior, é o herdeiro. Por quê? Porque ele não tem como participar da criação. Porque o que está dizendo aqui é que ele, Cristo, o primogênito, ele é o primogênito de toda a criação, não como textos anteriores que dizia que ele é o primogênito dentro de e dentro. Neste caso, ele é o primogênito de toda a criação, herdeiro de toda a criação, porque toda a criação, ela foi feita para ele, ele herdou. Isso está claro, claríssimo, sem sombra de dúvida. Isso aqui está claríssimo, está claríssimo em Colossenses 1:16, Hebreus 1:2. Aqui fala sobre a questão dele ser o primogênito, Romanos 8:29, Hebreus 1:6, que fala sobre ele ser o primogênito dentre os filhos. Então, está claríssimo que Cristo é herdeiro. Aliás, antes de encerrar, deixa eu trazer uma coisa importante aqui. Concluir isso falando o seguinte: se eu entendo que protótopos tem um significado literal que diz que é o primeiro gerado, eu tenho que entender que Eikon, que significa a imagem, ele é literal também. Ou seja, se ela é a imagem de Deus e imagem aqui tem um conceito literal do negócio, eu estou dizendo que Cristo, ele é igualzinho a Deus. E a imagem quer dizer igual, ser igual. Ou, no pior das hipóteses, nós pensamos em um Cristo em carne, não no Logos pré-existente, mas no Cristo em carne. Estou dizendo que Deus é um homem. Que Deus, na sua essência, ele é um homem. Verdade é que ele assumiu uma forma humana, assumiu um corpo, mas que ele é um homem na essência, não. Mas nesse caso aqui, se nós entendermos que isto aqui está falando do Jesus encarnado, do Logos encarnado, que é o Jesus, eu estou dizendo que a imagem aqui significa que Deus possui uma imagem real de um homem, porque protótopos significa realmente o primeiro gerado. Amém? Amém. Então, concluindo, né, para nós terminarmos, conclusão final. Em suma, o que o apóstolo Paulo está querendo informar é que este Jesus, Logos encarnado, é na verdade o principal herdeiro de tudo e não ser criado, como afirma alguns desinformados e maldosos. Porque alguns conhecem o texto grego e sabem que isso aqui é uma verdade. Mas eles não são só desinformados, não. Eles são desinformados e maldosos. Mas que Deus tenha misericórdia e que você aprenda agora que Cristo, ele é o primogênito da criação, não porque é uma criatura, mas porque ele é o principal herdeiro. E glória a Deus, porque nós herdaremos todas as coisas com ele. Amém.